Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. 160 aprendizes compareceram à academia. O arquimago instrutor anunciou que apenas um quarto deles seria aprovado. À margem, o patriarca observava, aguardando o aparecimento de um certo garoto. O teste era simples: romper sua aura com pura força de vontade e tocá-lo. A primeira a ser testada foi essa prodígio de cabelos prateados, filha de um mestre espadachim. Ela já tinha 4 anos de treinamento. Quando a aura do professor a atingiu, ele disse que se ela usasse sua mana por um segundo sequer, perderia. Ela avançou, rangendo os dentes por causa da dor da aura. E mesmo sofrendo, ela perseverou através da tempestade e agarrou a mão do instrutor. Passo. O próximo é Dorian. O cara está tremendo antes mesmo de se levantar. No instante em que a aura o atinge, cai de joelhos, com o estômago vazio e a cueca cheia de merda. Mas, de alguma forma, se arrasta para a frente. E depois de lutar por minutos, finalmente toca no instrutor e vomita imediatamente. Passo. Depois Burren, principal herdeiro da família. O elfo libera sua aura no instante em que entra. É derrubado de joelhos. Estava zombando de todos antes, mas foi humilhado rapidamente. Ele rasteja como uma barata, enquanto o professor diz que ele tem potencial, mas não há um propósito real por trás de sua força. Prota se lembra de seu pai rigoroso e então se força a agarrar um instrutor. Mais uma tentativa. E então o instrutor chama o último nome, o mesmo que interessa ao patriarca, Ryan Ziegarth. Este é o garoto de quem toda a família veio rir. O inútil, a desgraça sem valor. Aquele que o médico disse que não viveria até os 20 anos. O instrutor sorri com desdém, diz que não vai pegar leve e libera uma aura tão densa que os pais da plateia sentem o teto desabar sobre eles. A prova de todos foi muito mais fácil. Então, por que só ele estava recebendo a aura completa do professor? Nosso garoto nem sequer levanta a mão, apenas pergunta se aquilo é mesmo a prova. O instrutor aumenta ainda mais a pressão e diz para ele tentar aguentar. Ryan finalmente levanta os braços, dá um passo, depois outro. A sala inteira fita em silêncio. Então ele simplesmente caminha até o instrutor e o cutuca na barriga. Eu passei, né? O avô assistindo do trono. Todos da arquibancada, e até mesmo aquela mãe com cara de coelhinha da neve, estavam confusos com a facilidade daquilo. Por que passar num teste de aura não deveria ser possível? Por quê? Alguns anos antes, na cerimônia de despertar da aura, a qual todas as crianças Ziegarth eram obrigadas a comparecer, elas colocavam a mão na espada da justiça e tinham seu talento de mana medido por ela. A primeira criança toca, uma rajada de vento surge, os nobres aplaudem. A segunda criança, do mesmo nível, reza, e então nosso garoto dá um passo à frente. O salão inteiro já está rindo porque vieram especificamente para ver o filho rejeitado fracassar. Ele coloca a mão na espada, por uma fração de segundo, uma visão. O primeiro chefe da família Ziegarth, brandindo sua lâmina, dizimando um campo de batalha inteiro de monstros com um único golpe. Um lampejo de chama dourada em seu coração, mas fora do deles. Não havia nada, apenas um tênue brilho branco. O pior resultado possível, os nobres caíram na gargalhada. Chamem-no de insosso, chamem-no de inútil. Ele sai, o salão se esvazia. Apenas o avô e seu mordomo permanecem, resmungando sobre como isso realmente é uma causa perdida. E então, a espada da justiça explode. Mana dourada, chamas douradas, a aura do primeiro chefe da família Ziegarth, um poder que surgiu apenas uma vez em toda a história da linhagem. O avô deixa cair a xícara. O garoto de quem todos riam não falhou com a espada. A espada estava esperando as portas se fecharem para que ninguém mais visse a verdade. Por que se alguém naquela sala tivesse visto isso, nosso garoto já estaria na mira? Mas como isso aconteceu? Por que um sujeito franzino e sem graça carrega secretamente o talento mais forte da história da família? Por que ele não é realmente uma criança? Em sua vida passada, nosso garoto era o líder das sombras, o esquadrão de assassinos pessoais de um dos 6 reis, um homem chamado Darius, o lendário santo da espada que em todos do continente se curvam. As sombras não são assassinos comuns. A família sequestra crianças quando são pequenas, faz lavagem cerebral nelas, cria-as na escuridão e as usa como armas descartáveis, sem vontade própria, sem sentimentos, sem pensamentos. E o nosso garoto era o melhor que eles já produziram. E um dia, por puro acaso, a lavagem cerebral se rompeu. Ele se deparou com uma técnica de respiração chamada Anel de Fogo,
uma arte lendária que não era vista há séculos. E no momento em que começou a usá-la, as correntes em sua mente se quebraram. Pela primeira vez, ele teve seus próprios pensamentos. Essa esperança durou o mesmo tempo que eu fiquei no quarto, uns 15 segundos. Darius o chamou sob a luz do luar, elogiou seu trabalho. Disse que ele estava pronto para liderar as sombras. Então estalou os dedos e ativou uma segunda coleira, um verme parasita implantado em seu corpo, projetado para devorar seu coração sempre que Darius quisesse que ele se fosse. E Darius apenas sorri e explica que a lavagem cerebral por si só nunca é suficiente. Todo cão de caça usa 2 coleiras. Ele sabia da lavagem cerebral falha o tempo todo e estava esperando o momento certo. Nosso garoto se recusou a morrer em vão. Mesmo com o coração sendo dilacerado por dentro, ele agarrou sua espada e atacou, acertando um golpe na mão de Darius. Foi isso, um arranhão. Darius arrancou a cabeça dele sem pensar 2 vezes. Naquele último instante antes da morte, uma janela do sistema apareceu. Albo se ofereceu para tomar seu corpo e usar sua fúria. Ele recusou. A possessão falhou e, no instante seguinte, ele se viu como um bebê nos braços de um nobre. A mulher que cuidava dele se chamava Sylvia, e tudo ainda parecia irreal. Abraçando-o forte, ela sorriu e pediu que ele tentasse dizer mamãe. Laon percebeu que havia renascido como filho dela, mantendo todas as memórias de sua vida como assassino. A princípio, ele pensou que fosse um sonho, como se tivesse dormido por 100 dias. Mas, não importava quanto tempo passasse, ele nunca acordava, então aceitou que realmente havia reencarnado. Mais tarde, Sylvia o abraçou e se perguntou se o tempo lá fora estava bom novamente. Ela esperava que o chefe da família voltasse logo para finalmente dar um nome apropriado ao bebê. Halber achava que não poderia continuar chamando de a criança para sempre. O chefe da família não aparecia há mais de 3 meses. Ele devia estar incrivelmente ocupado. Ainda sabia pouco sobre essa nova vida, mas uma coisa era certa: nascerá em berço de ouro e em uma família muito famosa, o que ainda era melhor do que renascer como um plebeu. Afinal, a vingança ainda o aguardava. Raiva e desejo de vingança consumiam sua mente, mas ele precisava ter paciência. Ele nunca havia saído daquele quarto, então nem sequer sabia onde estava. Ele também não entendia o lugar de sua família no mundo, muito menos o seu próprio. E como não conseguirá completar o círculo de fogo em sua vida passada, precisava de ainda mais paciência agora. Ele já fora chamado de o maior assassino da família Robert. Se a vingança fosse o objetivo, ele poderia enterrar seus sentimentos pelo tempo que fosse necessário. Ainda assim, aquela mansão era tão grande e luxuosa que eles deviam ser mais do que apenas uma família famosa. Então, uma criada entrou correndo, gritando que o chefe da família chegaria em breve. Sylvia se animou e perguntou se o pai realmente viria. Ao ouvir isso, Robert percebeu algo. Isso significava que o chefe da família era seu avô? Sylvia se apressou para se arrumar, mas a empregada a deteve e disse que era tarde demais. Ele já estava ali. Todos ficaram imóveis, aguardando o chefe da família. Robert sentiu a pressão imediatamente e se perguntou que tipo de presença poderia tornar o ar tão pesado. Então, 3 figuras apareceram no corredor e os guardas anunciaram o chefe da família. Sua mera presença tornou o ambiente opressivo. Se o protagonista estivesse certo, aqueles cabelos dourados, aqueles olhos vermelhos flamejantes e aquela aura aterradora só poderiam pertencer ao homem mais forte do continente. O chefe da família Zekart, o rei da destruição do norte, Glenn Zekart. Ryan aparentemente renascera na família mais poderosa do continente. Glenn olhou para o bebê e perguntou se era aquela criança. Sylvia perguntou ansiosamente se ele queria segurá-lo. Glenn o pegou no colo e declarou que, a partir daquele dia, seu nome seria Laon Zekart. Como alguém que carregava esse nome, ele viveria como uma sombra presente, porém invisível. Ele ficou atônito por, mesmo nesta vida, ter recebido o nome dele. Naquela noite, deitado na cama, perguntou-se se todos finalmente haviam ido dormir. Depois de 100 dias frustrantes, ele finalmente tinha uma chance. Antes disso, ele estava sempre com sono. E sempre que acordava, Sylvia estava ao seu lado. Ele não tinha chance de usar mana ou fazer qualquer outra coisa. Mas agora ele tinha sua própria cama, e isso era o suficiente. Então ele se sentou. Era hora de começar. Ao começar a usar o Anel de Fogo, Ryan lembrou-se do... Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Do método de treinamento habitual. Respirar enquanto absorvia a mana natural e concentrava a aura no centro de energia.
Mas o Anel de Fogo era diferente. Como o fluxo de mana de um mago, ele criava um círculo especial de energia dentro do corpo, capaz de aumentar a resistência, a força, a concentração e a sensibilidade à mana. Isso tornava uma arte de treinamento ideal para se tornar um guerreiro e uma enorme vantagem contra lutadores como Darius, que nada sabiam sobre ele. Com essa habilidade, ele poderia aprimorar tanto a mente quanto o corpo. E se também aprendesse o estilo de espada Zé-Carto, a vingança contra Darius deixaria de ser um sonho. Mas ele percebeu outra força nesse corpo, algo ligado ao gelo. Por isso, ele sempre sentia um frio congelante, mesmo dormindo a maior parte do dia. Cerca de 9 pontos do seu corpo estavam bloqueados. Nesse ritmo, o frio o mataria, então ele precisava romper o bloqueio com um anel de fogo. Ainda assim, desperdiçar tanta energia gélida parecia errado. E se ele a misturasse com um fluxo de chamas e espalhasse ambas por todo o corpo? Depois de um tempo, Ryan percebeu que estava funcionando. Lenta, mas seguramente. Então, de repente, ele caiu para o lado e se perguntou se uma sessão tão curta já o havia deixado exausto. Droga, não podia ser. E no instante seguinte, adormeceu. Nesse instante, Glenn veio ver como ele estava. Na manhã seguinte, Ron começou a engatinhar pelo chão. Observando-o feliz, Sylvie o elogiou e disse para ele continuar. O protagonista estava farto disso. Por dentro, ele era um homem adulto, e agir como uma criança estava o enlouquecendo. Sylvie o pegou no colo, sorrindo enquanto elogiava sua inteligência. Lau resmungou para si mesmo que até o frio constante era melhor do que aquilo. Nesse instante, o santo maltrapilho entrou. Ele chamou por Sylvia da porta. Ao vê-lo, Sylvia o cumprimentou alegremente como sua santidade. Com um sorriso, ele disse para ela deixar de lado o título e chamá-lo apenas de senhor. Ryan olhou surpreso. Seria este mesmo o famoso santo maltrapilho? O homem era conhecido em todo o continente por seu poder sagrado, suas artes de cura e sua habilidade médica. Ele era o maior médico vivo e também o mais difícil de encontrar, pois estava sempre viajando. Ele disse que ouviu dizer que ela havia dado à luz, então veio ver o bebê pessoalmente. Sylvie entregou-o com um sorriso. A santa notou os cabelos loiros e os olhos vermelhos, dizendo que a criança era a sua cara. Sylvia sorriu radiante e perguntou se ele era bonito. Ele disse que, claro, Ryan era fofo e brincou dizendo que ele não se parecia nada com Glenn. Então perguntou o nome do menino. Um pouco tensa, Sylvia respondeu que o nome dele era Alão. Seu semblante se fechou. Ele perguntou se Glenn realmente o havia batizado com o nome de uma sombra. Dar esse nome a uma criança, disse ele, era uma péssima ideia. Lau ficou surpreso por ele ter falado com o chefe da família de forma tão casual. Mesmo assim, ele tinha ouvido dizer que o Santo Maltrapilho e o Rei da Destruição do Norte eram amigos íntimos. O velho disse que queria examinar a criança. Ele colocou a mão na barriga e o sorriso desapareceu. Seu estado era grave. Sylvia perguntou rapidamente o que havia de errado. O santo explicou que o protagonista estava sob uma maldição de gelo. A energia do gelo o havia bloqueado e a situação só pioraria com o tempo. Se tratado, ele poderia se recuperar. Mas se nada fosse feito, ele não viveria muito tempo. Sylvia perguntou horrorizada se ele estava falando sério. O velho disse que lhe daria uma receita. Então uma criada entrou correndo e disse que o chefe da família o estava procurando. Ela se ofereceu para levá-lo até lá imediatamente. O santo maltrapilho disse que primeiro terminaria o que estava fazendo e depois iria. A criada acrescentou nervosamente que o chefe queria vê-lo imediatamente. Irritado, ele murmurou que Glenn estava sempre com pressa e disse-lhe para ir na frente. Ryan finalmente entendeu que era uma maldição de gelo, mas saber o nome dela não resolvia nada. Ainda assim, como ele já estava construindo o Anel de Fogo, achou que daria conta do recado. Então, as lágrimas de Sylvia caíram sobre o rosto dele quando ela desabou em lágrimas, dizendo que aquilo não podia estar acontecendo. Ela não podia perdê-lo. Não havia como dizer a ele que não viveria muito tempo. Ela jurou que faria qualquer coisa para que ele melhorasse. Ele não podia morrer. Ele não conseguia ficar doente. Ryan se perguntava o que era aquela dor no peito. Seu coração parecia estar se partindo ao meio, e todo o seu corpo doía. Vê-la chorar doía mais do que qualquer outra coisa. Então ele estendeu suas mãozinhas e tentou enxugar as lágrimas dela. Depois, desajeitadamente, disse mamã. Pouco depois, Sylvia correu para o salão principal. Ela viera visitar o chefe da família. Ao ouvir o barulho lá fora, Glenn perguntou o que estava acontecendo. Ignorando a empregada que tentava impedi-la, Sylvia entrou sem cerimônia. Glenn franziu a testa e perguntou que tipo de comportamento era aquele. Ela havia se esquecido das boas maneiras? Caindo de joelhos, ela curvou a cabeça e implorou que ele salvasse Ryan Zegarto. Ele precisava saber sobre o estado de Lão.
O garoto era tudo para ela. Ela implorou que ele a ajudasse. Segurando sua xícara, Glenn disse friamente: este foi um exemplo perfeito de quão difícil pode ser o caminho de um artista marcial. Por que ele deveria ajudar alguém que não poderia beneficiar a família? Sylvia lembrou de que Ryan era seu neto. Glenn retrucou que ela havia ficado com a criança depois de fugir da família, e a única coisa que ele havia dado ao menino era o nome Ziegart. Ela deveria ser grata até por isso, disse ele, e nunca pedir mais nada. Então ele ordenou aos guardas que a removessem. Enquanto a arrastavam, Sylvia gritou para que ele a salvasse. Ziegart. Depois que ela se foi, o cento maltrapilho soltou um suspiro e chamou Glenn de todo teimoso. Ele perguntou por que Glenn não podia simplesmente ser honesto, especialmente depois de ter o chamado para examinar seu neto. Glenn tomou um gole de bebida e disse para ele parar de falar e ir direto ao ponto. O santo disse que o que havia constatado era óbvio. 9 caminhos de mana estavam bloqueados por energia congelante, e o problema pioraria conforme Ryan crescesse. A aura de Glenn poderia conter o frio por enquanto, mas o garoto provavelmente nunca se tornaria um artista marcial. Glenn disse calmamente que, contanto que o protagonista permanecesse vivo, isso já era o suficiente. O santo observou que Glenn havia agido de forma muito diferente antes e disse-lhe para admitir que achava o menino bonito. Então perguntou novamente, por que chamá-lo de Ryan Ziegart? De todos os nomes que ele poderia ter escolhido, por que escolheram ligado a uma sombra? Glenn respondeu que o nome não significava simplesmente sombra. Há muito tempo, tinha um significado muito diferente. Algum tempo depois, Sylvia deu uma colherada de remédio para Ryan, dizendo-lhe para aguentar o gosto amargo. Não seria agradável, mas ele precisava tomar. Ela o alimentou, esperando que ele reclamasse, mas Ryan calmamente pegou mais e murmurou algo. Sylvia chamou Eren, radiante, dizendo que ele estava reagindo muito bem. Ellen disse que era incrível. A maioria das crianças detestava remédios amargos, mas ele parecia entender por que precisava deles. Os olhos de Sylvia se encheram de lágrimas novamente e ela o abraçou forte. Ryan achou o gosto um pouco amargo, mas aquele remédio do tipo fogo era exatamente o que ele precisava. Podia combater a maldição de Jiro. Sylvia perguntou se ele realmente entendia como ela se sentia, mas ele permaneceu em silêncio e decidiu deixar que continuassem a lhe dar o remédio. 2 anos se passaram desde que ele começou a treinar e a tomar o remédio. Graças a ambos, seu anel de fogo cresceu constantemente. Após alcançar a primeira fase, ele passou esses 2 anos treinando sem parar, sendo interrompido apenas pelas brincadeiras de Ellen e Sylvia. Nenhuma criança no continente se esforçava mais do que ele. Ele treinava todas as noites depois que todos dormiam, e logo completou 5 anos. Então, uma janela do sistema apareceu, informando que o segundo estágio do Anel de Fogo havia sido desbloqueado. Ele aumentava a resistência, a percepção de mana, a força de vontade e a energia total. Ryan sorriu. Ele finalmente conseguirá alcançar o segundo estágio do Anel de Fogo. Nesse nível, um fluxo de energia em forma de cruz se abriu dentro dele, e o sistema confirmou isso. Nesse instante, ele entrou e disse alegremente que ele havia acordado cedo. Ela perguntou se podia lavar a roupa dele. Ryan concordou e percebeu que ela não conseguia ver a janela de status. Essas mensagens começaram a aparecer quando ele alcançou o primeiro estágio do Anel de Fogo. No início, ele não fazia ideia do que eram, mas o sistema era útil e permitia que ele verificasse sua condição a qualquer momento. Pela reação de Ellen, ficou claro que só ele percebeu. Mesmo depois de alcançar o segundo estágio, sua baixa resistência e a maldição do gelo ainda persistiam. Sem o remédio de fogo, melhorar tão rapidamente teria sido muito mais difícil. Ainda assim, o remédio não era o único motivo. Durante 5 anos, Sylvia, Ellen e todos no anexo cuidaram dele como se ele pudesse morrer a qualquer momento, e isso também ajudou. Agora ele já tinha 5 anos. A maldição do gelo ainda era um problema, assim como sua baixa resistência. Ele se cansava no instante em que se movia demais, mas em sua vida passada, ele era conhecido como o maior assassino e dominava o Anel de Fogo. Assim que recuperasse totalmente essa habilidade com sua antiga experiência, esses problemas desapareceriam. E depois de aprender a usar a espada Ziegart, ele seria capaz de decapitar Darius. Mas ele não podia ter pressa. Dario era uma das pessoas mais fortes do continente. Se a vingança o cigasse quando se encontrassem novamente, ele perderia.
Pouquíssimas pessoas seriam capazes de matar Dario, então Raon precisava fortalecer-se gradualmente e atacar somente quando o momento fosse oportuno. Isso significava uma coisa: continue treinando. Então Sylvie entrou na sala com um sorriso e disse que ele estava acordado. Ele se lembrou de que tinha um compromisso hoje? Ela disse para ele trocar de roupa e se preparar para ir à casa principal. Raon percebeu que o dia havia chegado. Os 6 reis e 5 demônios eram os poderes que mantinham o continente em equilíbrio. A família Zegart, a que Arenkir havia renascido, pertencia aos 6 reis. Esses 6 estavam do lado do bem, enquanto os 5 demônios estavam do lado do mal. Para verificar se uma nova variável havia surgido em uma família, eles realizavam uma cerimônia de determinação. E hoje foi a vez dos protagonistas. Quando chegaram à enorme mansão, os parentes reunidos já conversavam. Um deles disse que era a primeira vez que voltava desde a cerimônia do ano passado. Outro zombou dele, dizendo que ele estivera ocupado com missões, e mencionou que hoje testariam os filhos da família secundária. Alguém acrescentou que o 4º filho de Corum participaria. Outro assentiu e disse que corria o boato de que o filho de Sylvia também estaria lá. Confuso, um deles perguntou o que ele queria dizer. Não era aquele o excluído? Raon e Sylvie entraram no salão, e as pessoas ali presentes imediatamente começaram a cochichar sobre eles. Zombaram dele por ser tão pequeno e disseram que os rumores sobre sua doença deviam ser verdadeiros. Outros chamavam Sylvia de para e zombavam, dizendo que até mesmo gente desprezível agora tinha permissão para entrar naquele salão sagrado. Não conseguiam acreditar que o filho dela estivesse na cerimônia. Para o mestre de cerimônias, parecia que a família principal havia concordado em insultá-los em conjunto. Ele não se importava com o que diziam sobre ele, mas ouvi-los falar sobre sua mãe o deixou furioso. Sylvie o chamou baixinho. Sua voz permaneceu calma e, com um sorriso gentil, ela disse a ele que estava tudo bem e que ele apenas a observasse. Então, uma voz masculina soou, convidando todos a cumprimentarem o chefe da família Raon Zegart. Dlen entrou e sentou-se no trono. Ele percebeu que fazia 5 anos desde a última vez que o vira. Com um olhar severo, Dlen disse que todos pareciam estar presentes. Um instante depois, a espada da justiça apareceu no meio do salão e a cerimônia começou. Raon ficou surpreso. Então aquela era mesmo a espada da justiça. Qualquer um que a tocasse teria seu talento de mana medido instantaneamente. O assistente anunciou o início. O primeiro a entrar em ação foi Burpiren, o protagonista Zigarto. Ele respondeu e tocou na espada. Raon lembrou que, após os 4 anos de idade, o caminho da mana de uma criança começa a se fechar. Portanto, essa cerimônia era usada para avaliar tanto a habilidade atual quanto o potencial futuro. Quando Burpiren tocou a lâmina, uma forte rajada de vento surgiu. A multidão elogiou seu atributo puro e disse que era exatamente o que esperavam do filho de Caron. Glenn disse que combinava com o mestre da espada e o aconselhou a continuar treinando mana do vento. Em seguida, o assistente chamou Monasrion, da família vassal. Observando atentamente, Raon decifrou o básico. O comprimento da luz indicava a pureza da mana, enquanto os redemoinhos revelavam seu atributo. Era assim que a família Zigart avaliava o talento. Quando Luna tocou na espada, as pessoas se perguntaram se a família Slion havia produzido mais um gênio. Disseram que ela estava no nível de Banis. Ele percebeu claramente que o valor naquele lugar se resumia ao talento. Ele não esperava muito do próprio resultado, especialmente com o gelo ainda presente em sua energia. Depois que Luna terminou, o assistente disse que ela tinha se saído bem. Então, ele anunciou o último participante, Raon Zegart. Disseram-lhe para dar um passo à frente. Sylvia sorriu e disse que era a vez dele. O protagonista sentiu, sem esperar nada de especial. Ele só queria descobrir que tipo de mana aquele corpo possuía e o que deveria treinar dali em diante. Sylvia perguntou se ele havia observado os outros com atenção. Ele havia. Então tudo o que precisava fazer era copiá-los. Raon aproximou-se e colocou a mão na espada. No instante em que a tocou, uma chama dourada explodiu ao seu redor. Então, uma visão surgiu. O primeiro chefe da família Zegart, empunhando uma espada, aniquilou todos os monstros próximos com um único golpe, usando uma força avassaladora. Quando tudo terminou, Raon viu apenas uma tênue luz branca ao redor da espada. A multidão riu, dizendo que nunca tinham visto uma reação tão pequena. Era mana incolor, sem nenhuma qualidade digna de menção. Para eles, até mesmo o deus da batalha havia ignorado uma criança rejeitada. Sylvia aproximou-se, ainda sorrindo, e disse-lhe que ele não havia feito nada de errado. Ao redor deles,
As pessoas zombavam, dizendo que não esperavam muito dele de qualquer forma, mas que até aquilo era pior do que o previsto. Claramente, tinham vindo para envergonhá-lo, afirmando que as únicas coisas que iria herdar eram o cabelo e os olhos vermelhos de Sylvia. Glenn finalmente disse: já havia barulho suficiente, a cerimônia havia terminado. Todos foram dispensados. Depois que os convidados saíram, o chefe da família ficou para trás. Ele murmurou que talvez realmente não houvesse nada que pudesse ser feito. O mordomo, Rovan, chamou-o tristemente. Glenn não esperava muito, mas então notou algo estranho. A espada subitamente brilhou intensamente. Ele olhou fixamente, chocado, e disse que era um brilho dourado, tão intenso quanto o sol. Essa era a aura do primeiro chefe Zegarto, um fogo tão feroz que nem mesmo as chamas demoníacas se comparavam. Mana dourada e fogo dourado haviam aparecido apenas uma vez em toda a história da família. A mana jorrou em uma luz dourada e densa, bela e ofuscante, chama dourada. Que tipo de pessoa era Hal? Mais tarde, do lado de fora, o protagonista abriu sua janela de status. O teste mostrou uma maldição de gelo de 9 nós. Baixa resistência, fraca sensibilidade à mana, anel de fogo no estágio 2 e resistência à água no estágio 2. Ele decidiu que estava bom por enquanto, só precisava levar o anel de fogo para o estágio 3. 7 anos se passaram após a cerimônia, e ele completou 12 anos. Com um treinamento incessante, ele se aproximou da terceira etapa do Ring of Fire. Se conseguisse resolver o problema do gelo, avançaria ainda mais rápido. Sua resistência à água havia melhorado o suficiente para que ele não sentisse mais frio. Ele ainda tinha dificuldade para se mover, mas estava muito melhor do que antes e finalmente podia começar o treinamento físico. Então Sylvia o chamou, dizendo para ele se apressar antes que se atrasassem. Hal suspirou e concluiu que era hora da próxima cerimônia. Ele teria que ver aquelas pessoas irritantes novamente. Quando finalmente terminou, o assistente elogiou Landricer Lagreta e declarou a cerimônia concluída. O protagonista ficou surpreso com a rapidez com que tudo terminou, provavelmente porque apenas membros da família secundária participaram. Então Glenn o chamou e perguntou por que ele havia ignorado a ordem de iniciar o treinamento básico por um mês inteiro. Hal estava confuso. Que treinamento básico? Sylvie explicou rapidamente que Ryan não era como as outras crianças. Muita energia de gelo ainda permanecia em seu corpo, então o treinamento era difícil para ele. Ryan ficou chocado por ela saber disso. Glenn respondeu friamente que, em território Zegart, não havia exceções para ninguém que carregasse o nome da família. Se não conseguisse andar, poderia rastejar, mas ainda assim treinaria. Esse era o jeito Zegarto. Sylvia gritou que não podia obrigá-lo a fazer aquilo e implorou por mais tempo. Glenn retrucou, perguntando se ela planejava fugir da família novamente. Já que ela tinha criança, deveria viver ali como uma Zegarto. Se ela se recusasse, poderia ir embora imediatamente. Os outros começaram a cochichar que ela provavelmente fugiria de novo. Zombaram de seu núcleo destruído e de seus caminhos de mana quebrados, dizendo que alguém como ela os repugnava. Hal entendia perfeitamente por que tratavam Sylvia daquela maneira. Ela havia deixado a família, treinado artes marciais, mas perdido sua essência e não conseguia mais usar aura. Esse foi o preço que ela pagou para se casar com o pai dele. Então, seu pai morreu antes mesmo de ele nascer, e ela não teve escolha a não ser voltar. É claro que alguém que abandonou a família em desgraça seria alvo de chacotas ao retornar, mas para Ra, eles eram apenas todos de mente fechada. Como filho de Sylvia, ele não ficaria parado enquanto falavam dela daquela maneira. Então o protagonista entrou no centro do salão. Sylvia gritou para ele parar e voltar, dizendo que ela mesma resolveria a situação. Mas Hal respondeu calmamente que não havia problema. Ele obedeceria a ordem e começaria o treinamento no mês seguinte. O instrutor da primeira academia marcial o advertiu de que até mesmo o treinamento básico seria demais para uma criança doente. Ryan respondeu firmemente que isso não importava. Se ele quisesse manter o nome Ryan Zegart, ele compareceria. Glenn perguntou se ele realmente entendia o peso daquele nome. Imediatamente, ele sentiu uma aura opressiva o envolver, fazendo seu sangue ferver. Ele sentia como se todo o seu corpo estivesse sendo achatado, mas continuou olhando fixamente para Glenn enquanto seu coração batia descontroladamente. Esse poder estava muito além da capacidade da família Robert. Então essa era a força do Rei da Destruição do Norte. Sylvia o agarrou e implorou para que Glenn parasse, dizendo que Hal ainda era muito jovem para entender. O instrutor também tentou acalmar os ânimos, lembrando de que o protagonista era apenas uma criança. Mas Glenn disse que era ele quem estava falando. Sylvia, tremendo, insistiu que Ryan ainda não podia treinar e implorou para que ele parasse de pressionar o garoto com sua aura. Naquele momento, Hal se lembrou do que costumava ser, um assassino.
alguém que vivia nas trevas, sempre mais perto da morte do que da vida. Mas essa vida havia terminado. Ele não se esconderia mais nas sombras, não viveria mais como um assassino. Agora ele era House Egart e reconquistaria o lugar de direito de Sylvia. Ele se aproximou do trono e disse que crescerá isolado no anexo secreto. Por isso não sabia o quão grandioso era o nome Ziegart. Se o treinamento ensinasse isso, então ele o aceitaria. Ele protegeria Sylvia e traria de volta os sorrisos das pessoas que amava. Glenn perguntou o que aquilo significava. Ele planejava julgar a família durante o treinamento? Raon disse que não tinha outra escolha. Se fosse esse o caso, então ele deveria ter pedido ao instrutor para treiná-lo adequadamente e não o decepcionar. Ele acreditava que, em sua vida passada, fora o melhor assassino. Além disso, possuía o Anel de Fogo, algo que a maioria considerava apenas uma lenda. Se conseguisse usar ambos em conjunto, poderia conquistar seu lugar nesta família. Ele provaria o quão forte poderia se tornar. Mais tarde, durante o treinamento, a instrutora do segundo salão, Karen Ziegart, perguntou ao seu assistente se Raon não deveria estar fraco demais até para andar. O assistente respondeu que sim, que era o que as criadas afirmavam. Depois de ouvirem Sylvia e o diretor falarem, disseram que ele tinha uma doença grave. O instrutor franziu a testa, pensando que o corpo do garoto parecia terrível como sempre. Como ele havia sobrevivido à aura de Glenn? Karen então se lembrou de que Sylvia já fora mais talentosa do que a maioria. Ele ordenou que enviassem imediatamente uma empregada doméstica ao anexo e que ela relatasse tudo o que acontecesse lá. Pouco depois, no quinto salão de treinamento, todos cumprimentaram a família e foram direto para o sofá. Glenn caminhou até o sofá e chamou Riner Dias, o instrutor, dizendo-lhe para parar de se comportar como um trapo e se levantar. Riner se levantou e disse que Glenn parecia tão esperto como sempre. Sua farsa de sono havia falhado novamente. Enquanto os outros instrutores trabalhavam com as mãos, ele, o chamado instrutor-chefe, trabalhava com a cabeça. Então tudo se equilibrava. Glenn disse categoricamente que já tinha 50 anos e que deveria começar a agir como tal. Glenn disse categoricamente que já tinha 50 anos e precisava amadurecer. Riner apenas sorriu e ignorou o comentário. A idade não significava nada para um elfo. Então ele perguntou se Glenn tinha vindo por causa de seu neto mais novo. Sylvia já o tinha visitado, mas ele não esperava que Glenn viesse. Glenn perguntou, surpreso, se ela tinha vindo. Riner assentiu e disse que ela lhe pediu para garantir que Raon Ziegart não se machucasse. Se esse também fosse o motivo de Glenn, não havia necessidade. Ele já havia deixado claro que não pegaria leve no quinto corredor, nem mesmo com a filha caçula favorita da família. Glenn respondeu calmamente que estava tudo bem. O protagonista não precisava de tratamento especial e ele não tinha interesse em fracotes. Robert olhou para ele surpreso, percebendo que sua preocupação com o garoto era ainda maior do que ele imaginava. Ele queria dar a Raon um amor que não conseguiu dar a Sylvia. Glenn disparou que, se Robert não fosse um velho amigo, já estaria de cabeça no chão. Disse-lhe para ser rigoroso, cortar relações com os fracos imediatamente e ensinar apenas aqueles que merecem ser ensinados. O ladrão sorriu e disse que resolveria a situação do seu jeito. Glenn respondeu que era exatamente isso que ele queria. Com isso, Glenn se virou para ir embora. Riner sorriu e disse para ele se cuidar. Depois que Glenn saiu, Riner ficou pensando que tipo de garoto Raon era. Mais tarde, ele abriu a janela de status. Isso mostrou que o terceiro estágio do Anel de Fogo estava agora desbloqueado. Ele aumentou sua mente e espírito, sensibilidade à mana, quantidade de energia, resistência, força, agilidade e resistência à água, enquanto enfraquecia a maldição de gelo. Ele sorriu, sentindo a diferença imediatamente. A mana fluiu com mais facilidade e sua mente se sentiu mais clara. Ele se lembrou de Sylvia o avisando para não se esforçar demais no primeiro dia. Graças a ela, que o conteve, seu progresso foi mais tranquilo. A janela de status também permitia que ele acompanhasse esse progresso. Mesmo assim, isso era apenas o começo. O treinamento na família Raon Ziegart era famoso por ser brutal. Alcançar o terceiro estágio do Anel de Fogo foi apenas o primeiro passo. Era a base sólida que ele precisava para continuar crescendo rapidamente. Com isso, ele ascenderia mais rápido que os outros e silenciaria todos que zombavam deles. Depois disso, ele iria atrás da espada celestial, Darius, e não pararia até cortar sua garganta. Nesse instante, Sylvia o chamou e perguntou com um sorriso se ele ainda estava acordado. Bran perguntou por que ela estava ali tão tarde. Ela sentou-se ao lado dele e disse que ele iria para o centro de treinamento amanhã. Ela queria conversar sobre isso. Ele realmente precisava ir? Na verdade, ela queria impedi-lo.
Ele nunca reclamava, nem mesmo quando estava com dor. E se ele se machucasse gravemente lá? Não que ela fosse contra, mas talvez devessem esperar mais um ano. Bran disse que não havia necessidade. Amy não ia mais tolerar que as pessoas das filiais principais e secundárias falassem como bem entendiam. Estava farto do desprezo que demonstravam por ela e pelos trabalhadores do anexo. Não aguentava mais. Se ele se saísse bem no treinamento, acreditava que parariam de tratá-los daquela maneira. Sylvia disse que entendia porque ele odiava viver separado e ouvir os outros falarem mal deles. Ela se apaixonou por seu pai por acaso durante uma missão, mas eles não podiam ficar juntos porque ele era apenas um cavaleiro. Então ela abdicou de seu núcleo de energia e mana e saiu de casa. Bran também tinha uma irmã mais velha, 2 anos mais velha. Os 3 viviam em paz até que os mercenários do Éden atacaram. Seu pai não era forte o suficiente, e ela estava grávida do protagonista, então eles não puderam revidar. Seu pai enviara a guarda secretamente, mas eles permaneceram escondidos muito longe que não puderam ajudar a tempo. A essa altura, o pai e a irmã de Bran já estavam mortos. Sem ter para onde ir, ela voltou para casa. Agora todos a tratavam como uma pecadora, e ela acreditava que merecia isso. Ryan achava Sylvie egoísta. Ela havia abandonado sua família por amor e depois voltado após perdê-lo. Ele entendia por que os outros a tratavam com frieza, mas ela ainda era a mulher que lhe dera a vida e o amor de uma mãe. Talvez ela fosse egoísta com os outros, mas para ele, ela era a única mãe em ambas as vidas. Ele perguntou se ela se arrependia, se desejava ter ficado com a família. Sylvia sorriu e disse que não se arrependia de nada. Em casa, ela era invisível. Só depois de partir é que finalmente se sentiu amada e viva. E isso bastava. Aqueles dias a fizeram verdadeiramente feliz, por isso ela não tinha arrependimentos agora. Ela pediu que ele perdoasse sua mãe horrível. Bran disse que então estava tudo bem. Ele estava bem, então ela não precisava se preocupar. Sorrindo, ele pensou que, não importava o que os outros dissessem dela, ela ainda era sua única mãe. Primeiro, ele restauraria o lugar dela na família. Então ele se vingaria de Darius. Ao ouvir isso, Sylvia caiu em prantos. Ele perguntou rapidamente por que ela estava chorando. Depois de um tempo, ele saiu do quarto e disse que tinha sido difícil acalmá-la. Ele ainda precisava praticar o Anel de Fogo e dormir um pouco. Não havia muito tempo antes do início do treinamento. De volta ao seu quarto, Ryan sentou-se para treinar e pensou que era bom que o Anel de Fogo se movesse mais rápido após atingir o 3º estágio. Ele se perguntou quão forte seria em seu auge. Então, chamas azuis irromperam repentinamente enquanto ele usava a habilidade e o segundo Senhor Demônio apareceu. Dizia que finalmente chegará a hora. Sua fúria o alcançara. Em nome da raiva, isso ajudaria a tornar sua vingança realidade. Uma janela do sistema apareceu informando que o traço de fúria havia despertado. O espírito disse para ele oferecer sua alma e seu corpo. Então, houve uma pausa. Por que havia uma criança ali? Ryan perguntou, confuso. O espírito retrucou que era ele quem deveria perguntar. Aquele tipo de fúria não pertencia a uma criança. Não, tinha que ser ele. Havia mesmo uma fúria negra infinita dentro dele. Então ele deveria entregar sua alma e seu corpo, e isso ajudaria a obter a vingança que desejava. Ryan se perguntou se aquilo vinha da raiva que sentia por Darius antes de sua morte. Mesmo assim, essa coisa apareceu bem tarde. Ele não queria a ajuda de ninguém e disse com firmeza que não precisava. Ele mesmo se vingaria. Mataria Dario com as próprias mãos. O espírito disse que ele estava enganado. Não viera para persuadi-lo. Já havia decidido. Uma chama gélida envolveu Ryan, e ele se perguntou o que seria aquilo. O espírito avançou sobre ele e gritou que agora tudo o que ele precisava fazer era entregar seu corpo de bom grado. Conforme se aproximava, o protagonista percebeu o quão frio estava. Não apenas seu corpo, mas até mesmo sua mente parecia estar congelando. Aquilo não era fogo. Seu verdadeiro elemento era o gelo. O espírito disse-lhe para pensar em Darius e deixar sua raiva transbordar. Mesmo que Darius fosse um deus, ele ainda o mataria. Ryan percebeu que só estava resistindo por causa de sua resistência à água. Mas o ataque não era apenas frio. Isso também alimentava sua raiva. O espírito disse que aniquilaria completamente seu inimigo. Em troca, queria apenas seu corpo. Ryan pensou que, se cedesse, o que aconteceria com Sylvie e as criadas? Independentemente do que acontecesse, ele não podia deixar que aquilo dominasse. O espírito o impeliu a parar de resistir e aceitar sua raiva. Ele se sentiria melhor assim. Não havia motivo para hesitar. A criatura queria evitar danificar o corpo que planejava usar, mas se ele continuasse resistindo, devoraria sua essência de qualquer maneira. Ele pensou desesperadamente que seu corpo estava prestes a se despedaçar. Ele estava perto do seu limite. Não aguentaria por muito mais tempo.
Nesse ritmo, estava acabado. Então ele percebeu algo. Se a resistência Aba lhe permitirá suportar o frio por tanto tempo, talvez o Anel de Fogo pudesse selar completamente seu corpo e alma. O protagonista tomou uma posição e, sem outra escolha, decidiu apostar nisso. Ele queria viver, sentindo a energia do fogo. O espírito exclamou que, embora tivesse passado pouco tempo desde seu despertar, aquilo não fazia sentido. Ele era apenas um humano. Apenas uma criança. Raion respondeu firmemente que se vingaria sozinho. Não deixaria um fantasma tomar seu corpo. O espírito se irritou, furioso por Raion ter chamado o senhor do mundo demoníaco de fantasma. Ele apenas sorriu e perguntou como podia ser um senhor demônio se não conseguia nem matar uma criança. Parece que os governantes do mundo demoníaco não são grande coisa, afinal, então ele deveria desaparecer. Então o protagonista se lembrou de que o espírito havia acabado de despertar. Talvez fosse por isso que ele não conseguia usar todo o seu poder. Nesse instante, uma janela do sistema apareceu, informando que novas habilidades haviam sido desbloqueadas. Raion olhou em choque, imaginando o que significavam habilidades adicionais. O espírito estava igualmente surpreso. Aquelas eram as suas janelas de status. De onde o protagonista tinha tirado aquilo? O protagonista disse que era uma tela que mostrava suas características como atributos, então perguntou se tinha algo a ver com o espírito. O espírito disse que ele mesmo criou aquele sistema, então como ele o tinha? O protagonista perguntou por que ele o criou. O espírito se recusou a explicar, e o protagonista deduziu que era para ajudar alguém a crescer rapidamente. O espírito se iluminou e perguntou como ele sabia. Raion percebeu que não era bom ler emoções, mas o Anel de Fogo estava se movendo mais rápido do que em sua vida passada, então o sistema devia estar o afetando. O espírito rugiu para que Raion renunciasse tanto ao poder do sistema quanto ao seu corpo. Ele respondeu com um soco carregado de mana e percebeu que o espírito não tinha um corpo real, nem mesmo a mana funcionária. E como ninguém apareceu apesar de todo o barulho, só ele podia ver e ouvir. Então ele acenou com a mão no ar, e o espírito, furioso, voou para sua mão, transformando-se em uma pulseira. Nela estava escrito que não havia passado muito tempo desde que seu selo fora quebrado, mas que seu poder retornaria em breve. Quando isso acontecesse, Hal não seria capaz de impedi-lo. Aquilo o acompanharia até a morte. O protagonista achava que a coisa era um verdadeiro parasita. Queria se livrar dela imediatamente, mas isso poderia significar perder o sistema. E então havia Sylvie e Ellen. Melhor manter isso em segredo e observar. Por enquanto, ele se conteria e se fortaleceria o mais rápido possível. Raion perguntou por que o espírito escolheu uma pulseira de flores, já que realmente não combinava com ele. O espírito resmungou que Raion deveria respeitar seu gosto. Raion suspirou e deixou para lá. Um pouco mais tarde, no corredor, Ellen disse que tinha certeza de que o jovem mestre ficaria bem. Sylvia disse que sabia, mas mesmo assim, nesse instante, ele desceu do segundo andar e disse, com um sorriso, que estava pronto. Era hora de ir para a sala de treinamento. Então eles saíram. Sylvia disse para ele ficar alerta e tomar cuidado. O protagonista prometeu ter cuidado e disse que se encontrariam novamente. Ellen perguntou a Sylvia por que ela o estava despedindo com uma expressão tão triste. Ela poderia deixá-lo preocupado. Sylvia se aproximou e forçou um sorriso, dizendo que acreditava nele. Raevon disse para ela não se preocupar. Ele não se esforçaria demais, e se as coisas piorassem, recuaria imediatamente. Quando Raion começou a sair, Sylvia perguntou se ele realmente ficaria bem. Ellen disse que ele já estava se sentindo melhor, talvez até o suficiente para aguentar o treinamento. Ele parecia muito mais saudável do que antes. Ela se lembrou de ter se despedido dele e acrescentou que, de todos os instrutores da Ziegart, o professor dele era o mais observador. Ele também estava se esforçando bastante, então ela acreditava que ele conseguiria. Ele sorriu e prometeu que daria conta de tudo sem se machucar. Ele havia feito uma promessa a Sylvia. Acontecesse o que acontecesse, ele a cumpriria. Ela só precisava confiar nele. Ao ouvir isso, Sylvia disse tristemente para ele voltar para casa em segurança. Algum tempo depois, no 5º pavilhão de treinamento de Ziegart, Raevon olhou em volta e pensou que havia muita gente ali. Não apenas da sua própria linhagem, mas também crianças de famílias vassalas e outras que entraram por recomendação. Ellen havia dito que este ano estava especialmente lotado, então eles estavam até abrindo o 6º pavilhão. Então alguns alunos começaram a falar dele.
Um deles zombou, dizendo que um leve empurrão provavelmente o faria desmoronar. Outro perguntou por que um fraco como ele sequer tinha vindo. Então alguém riu da pulseira de flores dele e a chamou de feia. O espírito explodiu, gritando que aqueles parasitas não sabiam nada sobre o bom gosto e que ele deveria destruí-los. Raevon caminhou calmamente até ele e perguntou por que estavam zumbindo pelas suas costas em vez de falarem na sua cara. Será que eles não sabiam o quão patético aquilo parecia? Um deles gritou para ele calar a boca. O patético era Orion, o garoto mandado para o anexo. Outro zombou, dizendo que ele nem era da filial principal. Então, como se atrevia a dar lições a eles? Raevon, com frieza, apontou que eles também não eram. Então que direito tinham de julgá-lo? Só podiam insultar quem estava abaixo deles ou algo assim. Um deles agarrou o protagonista e ergueu o punho, mas Barney interveio e mandou que parassem. O treino estava prestes a começar e havia pessoas de fora assistindo. Será que eles realmente queriam envergonhar o nome de Ziegarth? Os alunos se sentaram rapidamente e pediram desculpas. Barney então perguntou a Raevon por que ele estava causando problemas no primeiro dia. Ele deveria saber qual era o seu lugar. Ele não passava de pó. E se não quisesse ser expulso do anexo, era melhor ficar quieto. Barney achou que era pura sorte o chefe da família tê-lo notado, mas ele já estava agindo como se fosse alguém importante. Um perdedor como aquele jamais sobreviveria ao treinamento. Ao se virar para sair, Barney o advertiu para que se demitisse. Ora, se ele não soubesse se comportar, não duraria muito tempo mesmo. Raeshin zombou calmamente de como ele parecia arrogante. De onde vinha todo aquele orgulho? Só porque ele era da filial principal. Ou havia outro motivo para ele falar daquele jeito sem que ninguém soubesse nada sobre ele? Talvez o pai tivesse mandado ele fazer isso para que ele voltasse correndo e chorando, pedindo para o pai castigar o pequeno e malcriado Barney. Barney se irritou e gritou. Como ele se atreve? Então Heimer chutou o portão, abrindo, e perguntou com um sorriso, já estão brigando. Que ousadia para um bando de crianças. Ao vê-lo, Raeshin pensou que aquela era a famosa espada da família Ziegarth. Ele ouvirá dizer que Reiner se aposentara porque seu núcleo de energia fora danificado, então não esperava vê-lo ali. Heimer perguntou casualmente por que não haviam deixado a luta para depois da cerimônia. Barney recuou e voltou para a fila. Heimer se apresentou e disse que estava feliz em vê-los. Ele seria o instrutor deles durante esse período de treinamento. Então ele acrescentou que havia 160 recrutas este ano, o que era muito mais do que o necessário, então faria um pequeno teste para eliminar os excedentes. Ele só precisava de um quarto deles. Os alunos gritaram em choque. Apenas um quarto? Por quê? Heimer explicou que só queria o melhor. O espírito se enfureceu, chamando de um bastardo arrogante por menosprezá-los. Mas Raeshin o ignorou e continuou ouvindo. Heimer sentou-se numa cadeira e disse que sua palavra era lei ali. Se alguém odiasse aquilo, podia reclamar com o chefe da família. Depois, mandou que se mexessem logo. A base das artes marciais era a força física e a resistência mental. Então eles correriam até ele mandar parar. Raeshin começou a correr, e o espírito resmungou que, se tinham que correr, ele deveria estar na frente. Por que ele estava ficando para trás? O protagonista disse que aquilo não era uma corrida, então não fazia sentido ultrapassar todo mundo. Ele imaginou que Heimer estava julgando mais do que aparentava. Ele também estaria observando talento e mentalidade. O verdadeiro vencedor seria aquele que durasse mais tempo, e Ryan planejava perseverar, não importava o que acontecesse. Entretanto, os assistentes perceberam que Barney e Luna estavam se destacando. Um deles disse que todos estavam correndo rápido, mas aqueles dois estavam em outro nível. Outro acrescentou que aquilo ainda não era o limite deles. Eles provavelmente poderiam continuar por horas. Com apenas 12 anos, já eram verdadeiros monstros. Então, um dos assistentes apontou para ele e perguntou se o nome daquela criança era o dele. Ele não estava conseguindo acompanhar e já havia ficado para trás. Outro disse que ouvirá dizer que o protagonista estivera doente. O fato de ele estar correndo já era surpreendente, mas ele já parecia exausto. Heimer os ouviu e sorriu para si mesmo. Que interessante. Ele nunca tinha visto alguém assim antes. Ele sempre acreditou que as pessoas cujo talento ele não conseguia decifrar de imediato frequentemente se tornavam as mais fortes do continente. Normalmente, ele conseguia prever o futuro de uma criança com clareza, mas Raeshin não lhe mostrou nada. Isso significava que Ryan estava claramente além de sua capacidade de leitura, e Heimer achou isso muito divertido. Nessa hora, os outros alunos começaram a zombar dele de novo, dizendo que ele falava muito, mas estava sempre no fundo da turma.
Outro disse que ele merecia e que logo seria cortado. Alguém riu e disse que ele não duraria mais 10 minutos. Haishin achou aquilo estranho. Eles estavam apenas correndo, mesmo tendo recebido a promessa de um treinamento infernal. Em sua vida passada, ele havia tido que fugir de inimigos e feras selvagens, então aquilo parecia fácil demais. Depois de um tempo, um dos funcionários olhou para o protagonista correndo e ficou boquiaberto. Que diabos era aquilo? Ryan já deveria ter gasto toda a sua energia. Ele estava correndo além do seu limite e não deveria ter mais força. Será que ele estava mesmo correndo apenas com força de vontade? Estava treinando como se estivesse pronto para morrer por isso. O instrutor sorriu, surpreso, e disse que Ryan havia despertado seu interesse. Enquanto isso, Burs percebeu que ele ainda estava correndo e retrucou, perguntando por que ele ainda não tinha parado. Todos diziam que ele era fraco demais para treinar. Ele se lembrou de um instrutor dizendo ao seu pai que o Santenhag dissera que o filho de Sylvia provavelmente não sobreviveria à infância. Com uma maldição de gelo, aprender artes marciais deveria ter sido impossível. Barney achou Ryan tão frágil. Então por que ele ainda estava lutando? Isso o irritou. Ele queria provar a diferença entre eles e mostrar que o protagonista jamais conseguiria enfrentá-lo, então usou sua aura e avançou com força. O protagonista concluiu que, apesar de se mostrar tão nobre, Barney ainda era apenas uma criança. Até Luna parecia mais madura do que ele. Mesmo assim, este teste não era sobre vencer os outros, era sobre aguentar o máximo de tempo possível, então não havia motivo para acelerar só porque Barney queria chamar a atenção. Depois de um tempo, alguns alunos começaram a demonstrar cansaço. Um deles perguntou como Ryan ainda estava aguentando. Outra garota franziu a testa e disse que tinha ouvido dizer que ele estava fraco por causa de alguma doença. Ele realmente nunca se cansava? Ao ouvir isso, pensou que já estava à beira da morte, tomado pela energia gélida que o consumia por dentro. Seus pulmões e coração pareciam prestes a falhar, mas ele usou o resto de suas forças para atravessar o Anel de Fogo. Aquela habilidade havia evoluído bastante ultimamente, e se a utilizasse plenamente, os benefícios viriam rapidamente. Então o espírito da fúria apareceu e perguntou: então esse era o estado do corpo? E esse seria o seu futuro receptáculo? Se Ryan o entregasse, ele poderia esmagar aquele garoto de cabelo azul com facilidade. Ele poderia congelar todo este lugar. O protagonista disse a si mesmo que precisava suportar. A raiva tentava dominar sua mente, mas ele precisava agir como se nada estivesse errado. Mantendo expressão séria, disse ao espírito para calar a boca e se acalmar. Esse truque não funcionara com ele. O espírito apenas deu um sorriso irônico, dizendo que ninguém conseguiria resistir à sua fúria para sempre. Eles viriam quanto tempo Ryan duraria. Ryan agarrou o peito e disse a si mesmo para aguentar firme. Se ele demonstrasse a mínima fraqueza, aquele desgraçado devoraria. O espírito estalou a língua em frustração. Que desgraçado teimoso! Por que sua raiva não estava funcionando? Ryan achava que estava exausto. Sentia como se estivesse morrendo. Seu corpo não obedecia e sua visão estava escurecendo. Ele mal conseguia respirar. Seria esse mesmo o seu limite? De repente, rumores interromperam a corrida. Todos pararam, ofegantes. Ao passar por Ryan, Diren resmungou, irritado, que ele era um teimoso de marca maior. Pensou que Ryan quase havia morrido de verdade. Parecia que essa vida também não lhe daria sossego. O espírito da fúria gritou que o protagonista era um monstro. Como ele tinha conseguido aquilo? O protagonista respondeu que já havia dito que o espírito não venceria. Ele também percebeu que isso havia ajudado a fortalecer seu anel de fogo, e a janela de status mostrou que seu físico havia melhorado. Se ele continuasse treinando assim, de repente uma janela do sistema apareceria. Condições atendidas. Ele havia ultrapassado seus limites físicos. O bônus de experiência foi concedido. A força aumentou em 2 pontos, a agilidade em 1 e a resistência em 1. Ao ver isso, o espírito da fúria reclamou. O que era isso? Ryan ganhou experiência extra do próprio sistema? Era ridículo. O instrutor reuniu todos e disse que tinham se saído bem. O teste havia terminado. Quanto ao que ele disse antes, que só ficaria com um quarto deles, era mentira. Eles podiam relaxar. Os alunos protestaram, dizendo que tinham se matado de trabalhar para aquela prova. Heimer explicou que não podia expulsar tanta gente no primeiro dia, mas que isso só valia para aquele dia. Se continuassem se apresentando assim, a maioria seria dispensada. Ele havia dito a todos os 160 para darem tudo de si, mas nenhum realmente o fez, exceto uma única pessoa. Alguns desistiram,
e outros usaram aura secretamente. Sinceramente, ele não se importava com o que eles fizessem para passar nesse teste, mas, de agora em diante, era melhor seguirem suas ordens se quisessem ficar. Não seria tão fácil novamente. Por ora, eram apenas alunos provisórios. Em 6 meses, enfrentariam a prova final. E então ele os avaliaria. Somente os melhores permaneceriam, embora não fosse ele quem os classificaria. Agora eles poderiam ir para os dormitórios fornecidos pela família Ryan Ziegart. Ele também apontou para o salão de treinamento à esquerda. Mais tarde, Heimer entrou na floresta e encontrou Glenn sentada em seu lugar de costume. Ele perguntou como estavam as coisas. Heimer sorriu e perguntou por que Glenn estava se dando ao trabalho de perguntar, já que ele estava ali. Obviamente tinha visto tudo com os próprios olhos. Ele devia ter percebido quão talentosos Barney e Luna eram. As outras crianças também tinham potencial para sustentar a família um dia, mas ele não conseguia decifrar Ryan de jeito nenhum. Ryan estava claramente exausto, então como ele tinha corrido tão longe? Era a primeira vez que Heimer encontrava alguém que ele não conseguia entender. Desde que seu núcleo foi danificado, a vida tinha sido monótona, mas agora parecia que as coisas estavam prestes a mudar. Glenn saltou da rocha e disse que Heimer parecia querer ensinar os novos alunos pessoalmente. Ele disse para ele não se distrair e se concentrar no trabalho. Heimer observou sair com um sorriso e disse que a turma deste ano tinha alguns alunos que mereciam atenção especial. Glenn respondeu que era apenas uma coincidência. Heimer jamais se tornaria um artista marcial. Ele apenas sorriu e disse que sabia que não era coincidência alguma. Mais tarde, comentou que, como o treino havia terminado, estava indo para o salão de treinamento. O espírito da fúria olhou incrédulo. Ele ia mesmo treinar de novo? Ele alguma vez descansava? Os outros alunos ouviram aquilo e gritaram incrédulos. Para eles, era impossível. Algum tempo depois, alguns deles estavam reunidos em uma sala, resmungando que não havia como Heimer ter aguentado tanto tempo sozinho. Ele devia ter trapaceado. Outro disse que todos sabiam que ele estava doente. Kran, o protagonista, e Ziegart, de um ramo secundário, deduziram que o protagonista havia usado algum tipo de droga. Ele ouvirá dizer que a Santa em Farrapos preparava o remédio do protagonista por conta própria. A reação foi imediata. Então ele havia sobrevivido por tanto tempo graças à droga, e ainda assim agia com orgulho, com um sorriso presunçoso. Kran perguntou se não deveriam dar uma lição naquele desgraçado. Pouco depois, encurralaram Hal e o jogaram contra uma árvore. Ele perguntou o que estavam fazendo, e Kran zombou dele por sequer ter perguntado. Um garoto gritou que o protagonista havia usado remédios para se exibir. Outro disse que, sem aquela cura, ele não teria durado nem 1 minuto. Usar truques sujos e bancar um intocável. Essa era a desculpa deles. Ryan não conseguia acreditar que eles estavam perdendo a cabeça por algo tão bobo. Estalaram os dedos e sorriram, dizendo que lhe ensinariam algo. Kran chamou isso de aula particular. Nada pessoal, apenas como as coisas funcionavam. Ele até repetiu as palavras do instrutor sobre aprendizado, e então avançou com um soco. O espírito da fúria resmungou, perguntando por quanto tempo Raeton planejava ficar sentado ali ouvindo suas lamúrias. Supostamente, esse era o receptáculo dele? Eles nem sequer representavam uma ameaça real. Ele atacou primeiro e acertou Kran cheio na cara. Depois perguntou se eles queriam uma lição. Ótimo, agora eles teriam uma. Outro aluno avançou, mas Raeton passou por ele e acertou uma joelhada no corpo do rapaz, derrubando-o. Os outros ficaram olhando apavorados, sem entender o que estavam fazendo. Será que realmente iriam perder para alguém como ele? Raeton não lhes deu tempo para pensar. Ele atacou novamente e começou a derrotar os demais. Observando a luta, o espírito da fúria disse, surpreso, que o protagonista estava se saindo muito bem. Logo depois, Kran caiu de joelhos e começou a se desculpar, dizendo que eles estavam errados. Ryan prendeu o braço dele sob o pé e, sorrindo, disse que se Kran quisesse a lição, teria que responder a uma coisa. Quem os enviou? Talvez Gurin? Kran negou prontamente. Gurin não sabia de nada. Eles tinham feito tudo sozinhos, e ele não teve nada a ver com isso. Raeton achou isso surpreendente. Ele pensava que Gurin o odiava, então talvez o cara não fosse completamente um caso perdido. Ele então sugeriu que mantivessem a lição do dia em segredo. O que Kran achou disso? Aterrorizado, Kran disse que o protagonista poderia fazer o que quisesse. O protagonista o agarrou pelos cabelos e o avisou para ficar longe, ou teria mais lições. A última lição, se tocassem na sombra dele de novo, desapareceriam. Se entendessem, deveriam sumir da vista dele. Observando de trás de uma árvore, Heimer achou a cena bastante intensa. Era quase como se o antigo líder deles tivesse retornado quando criança. Então Raeton realmente tinha talento para artes marciais. Mas,
Pensando bem, ele era um Seacart. Talvez não fosse tão estranho assim, um talento oculto crescendo às escondidas entre crianças superdotadas. Ryan continuava a surpreendê-lo. Mais tarde, ele voltou para o quarto e outra janela do sistema apareceu. Condições atendidas. Range ficou satisfeito com suas ações. A destreza aumentou em 1 ponto. O espírito reclamou imediatamente. Ele também ganhou bônus de atributos por isso? Que absurdo era esse? Hayaton explicou calmamente que o próprio espírito havia criado o sistema. Então, por que ele estava perguntando isso? O espírito retrucou que, é claro, o protagonista não entenderia. Seu sistema nunca havia sido roubado. O protagonista havia tomado o poder destinado ao seu corpo original e não estava nada grato por isso. Então, ele fez uma proposta. Que tal uma aposta? Se o protagonista ganhasse, receberia um bônus. Se perdesse, deixaria de resistir à raiva. Janelas do sistema apareceram com a oferta da raiva. Se ele obtivesse o melhor resultado no teste de treinamento, ganharia 2 pontos em cada atributo, mais um atributo extra à sua escolha. Se perdesse, sofreria uma penalidade de fúria de 10 dias. Hayaton perguntou se esse era o teste sobre o qual Rimmer havia falado. O espírito concordou e lembrou-lhe que Rimmer planejava escolher os melhores alunos. Então, perguntou o que significava um atributo de sua escolha. Range disse que ele poderia escolher um de seus atributos, embora, é claro, ele fosse reduzido primeiro, já que ainda era inexperiente. O protagonista então perguntou qual era a penalidade pela fúria. O espírito respondeu que ele cederia à fúria. Ele cairia um pouco mais fundo sob seu controle. Talvez fosse pouco, mas seria o suficiente. Hayaton não conseguiria mais se controlar tão bem. Então esse era o seu verdadeiro objetivo. Ainda assim, a julgar por seu comportamento habitual, Ryan não achava que ele estivesse mentindo. O espírito sempre lhe respondia honestamente, e a recompensa pela vitória era tentadora demais, como uma maçã envenenada que você ainda queria morder. Entrar para o grupo dos melhores seria difícil para um garoto fraco e doentio, mas ele tinha memórias de uma vida passada. Então ele disse que o acordo não parecia ruim. Ele aceitou o desafio e o espírito sorriu, dizendo que era uma escolha inteligente. Uma janela do sistema confirmou que ele havia concordado com os termos da fúria. Hayaton disse a si mesmo que não perderia se usasse o que havia aprendido em sua vida passada. Algum tempo depois, após mais uma rodada de treinamento, os alunos caíram, ofegantes. Mais cedo, Rimmer havia ordenado que todos assumissem a postura do cavalo. Parecia simples, mas ele disse que essa era a base do treinamento marcial deles, que precisavam aprender a resistir. Mandou que mantivessem a postura até que ele desse outra ordem, e então anunciou casualmente que ia tirar um cochilo. Ninguém estava sendo forçado. Aquele teste era deles, não dele. Um Amoma finalmente perdeu a paciência, gritando que não aguentava mais e perguntando quando eles tinham aprendido a lutar com espadas. Uma garota também reclamou, dizendo que eles só corriam e faziam poses ridículas. Ver manteve a calma e disse que não havia motivo para reclamar. Eles poderiam praticar esgrima por conta própria. Se dedicassem todo o tempo aos fundamentos, perderiam as habilidades que já possuíam. Observando o espírito da fúria, perceberam que estavam partindo. Eles iam treinar com espadas e perguntaram se Hal ia junto. Ele disse que não fazia sentido. Para que aprender técnicas de luta antes de fortalecer o corpo com treinamento básico? No momento, ele nem precisava de espada. O que ele precisava era de força e resistência. Por causa da maldição do gelo, seu corpo era mais fraco que o de todos os outros. Então o básico era o mais importante tanto para o crescimento quanto para o treinamento. Ele não tinha pressa. Então se concentrou em fortalecer seu corpo e foi treinar. De trás de uma parede, Luna observava e pensou que ele estava errado. Mas ele estava ficando mais forte rapidamente, já levantando mais peso do que no dia anterior. As pessoas diziam que ele estava doente, mas mesmo assim ele continuava aumentando o peso todos os dias. Treinar diariamente poderia tornar qualquer um mais forte, mas aumentar o peso a cada treino era quase impossível. Ele já conseguia levantar 10 quilos a mais do que no final da semana. Talvez seu método de treino fosse diferente. Como alguém tão doente podia ficar tão forte? Devia haver algo de incomum nele. Luna aproximou-se e parou em frente a ele. Raon pareceu confuso e perguntou se ela queria alguma coisa. Ela não respondeu. Ela ficou olhando para ele, pensando por que ele estava melhorando tão rápido. Então, sentou-se ao lado dele e começou a levantar a barra também. Enquanto treinavam, Emma observava e tinha cada vez mais certeza de que não estava imaginando coisas. Desde que notou aquele aroma fresco e agradável, seu corpo começou a se sentir mais leve. Por causa disso, ela conseguia levantar muito mais peso do que o normal. Mais tarde, enquanto Luna estava sentada em um banco olhando para a mão, Raon se aproximou e perguntou se ela realmente não tinha nada a dizer.
Ela balançou a cabeça negativamente e ele seguiu em frente, coçando a nuca. Ao vê-lo partir, ela decidiu observá-lo por mais um tempo. Algum tempo depois, Barney os viu juntos e seus amigos perguntaram, irritados, por que Muna continuava andando com um cara como ele? O que havia de tão especial em um idiota que nem era da família principal? Eles também zombaram de seus métodos, dizendo que treinamento de força interminável era inútil. Hal era fraco, então talvez precisasse desse tipo de treino, mas por mais que treinasse, jamais conseguiria alcançá-los. Eles ainda não sabiam qual seria o teste, mas praticar esgrima ao menos os ajudaria a se defender. Disseram que não se importavam com aquele par da família secundária e foram embora, certos de que os resultados do teste provariam tudo. Mais tarde, enquanto o protagonista treinava com Teres novamente, Dorian se aproximou dele de forma desajeitada e se apresentou. Perguntou se Hal poderia lhe mostrar a maneira correta de treinar e explicou que era um aluno recomendado. O protagonista disse que não se importava, feliz por Dorian ter aberto sua mochila e agradecido, dizendo que tinha alguns biscoitos e que ele deveria experimentar um porque eram muito bons. O protagonista pegou o biscoito, olhou para Luna e disse que não o queria, que ela podia ficar com ele. Foi então que ele percebeu que Luna estava encarando o biscoito fixamente, então o entregou a ela e achou aquilo surpreendente. O treinamento continuou, dia após dia. O calendário seguiu girando e as folhas de outono começaram a cair. Passaram-se 6 meses, e todos os dias Hal corria até estar completamente exausto, como se sua vida dependesse disso. Os corredores que antes se mantinham muito à sua frente já não obstruíam sua visão. Depois de todo aquele esforço brutal, apenas 2 pessoas ainda estavam à sua frente. Com o passar do tempo, aqueles mesmos 2 permaneceram à sua frente. Então, depois de um tempo, o professor disse que estava feliz em ver todos. Ele pediu aos pais e responsáveis dos alunos que se sentassem. Nesse instante, Vrat voou até Rai e perguntou se ele havia esquecido a aposta. Ele realmente achava que conseguiria ultrapassar aqueles 2 na frente? Parecia improvável. Com um sorriso malicioso, ele disse para Ryan se preparar para ceder à fúria. Ryan acenou com a mão, dispensando, e disse que eles ainda nem sabiam qual era o teste. Então, olhou para Dorian e perguntou o que ele estava fazendo. Dorian estava no chão fazendo uma prancha, dizendo que estava tão nervoso com o teste de hoje que não conseguia dormir. Ele só achou que estava com uma aparência patética. Não disse nada, e Muna o chamou, perguntando se ele queria um biscoito. Ela ofereceu um, mas Hal levantou a mão e disse que não precisava. Então ele avistou Barney e se perguntou por que aquelas pessoas estranhas não o deixavam em paz. Enquanto isso, Sylvia sentou-se alegremente e disse a Ellen para olhar. Ela havia encontrado o protagonista. Ele estava ali, tão orgulhoso e confiante. Ellen sorriu e disse que também o via. Ele havia sobrevivido a 6 meses de treinamento brutal e parecia até ter feito alguns amigos. Isso não a surpreendeu nem um pouco. O jovem mestre Halsegard sempre fora gentil desde pequeno. Nunca fora mimado e agora já tinha feito amigos. Ela estava orgulhosa dele. Então Himer pediu a todos que cumprimentassem o chefe da família. Glenn subiu ao palco e a multidão ficou chocada. O chefe da família estava mesmo ali para assistir? Ele nunca tinha vindo antes. Depois que Glenn se sentou, Himer perguntou, surpreso, por que ele tinha vindo. Glenn respondeu que o futuro da família dependia daquelas crianças. Então, por que ele não assistiria? Ou será que Himer estava infeliz em vê-lo? Himer coçou a nuca, sorriu e disse que não era nada disso. O chefe era sempre bem-vindo. Então, ergueu a mão e anunciou alegremente que, já que o chefe da família os havia honrado com sua presença, eles não deveriam perder tempo. O teste começaria. Ele disse que explicaria brevemente. No segundo seguinte, liberou uma aura poderosa. As crianças ergueram os braços para se proteger, e Himer explicou que elas precisavam romper sua aura. Esse era o teste. A aura era fundamental para ser um artista marcial, e isso mostraria se elas eram dignas de se tornarem uma. Uma pessoa na multidão cruzou os braços e protestou. Tinha uma queixa. As crianças ainda não tinham aprendido sobre aura. Então por que isso de repente fazia parte do teste? Outra pessoa concordou. Alguns deles nem tinham começado a treinar, então isso era injusto. Diziam que Himer dormia durante o treino. Que tipo de teste era esse? Himer suspirou, fechou os olhos e disse que a aura não era só músculo. Isso emanava da força do espírito de um guerreiro. Esse espírito era a verdadeira prova de um artista marcial. A aura vinha depois. O homem retrucou, perguntando que absurdo ele estava falando. Então Glenn interveio e disse que Himer estava falando a verdade. Mesmo sem treinamento adequado em aura, todos tinham uma força de vontade capaz de responder a isso. Este teste poderia ser superado apenas com o espírito. Sorrindo, Himer concordou e abriu os braços,
perguntando se alguém ainda tinha objeções. Como ninguém respondeu, ele disse que começariam com Muna. Ele mandou que todos se afastassem. Assim que ela deu um passo à frente, ele disse que, para testá-la, liberaria uma rajada de aura. Se ela tivesse treinado o suficiente, deveria ser capaz de suportá-la. Tudo o que ela precisava fazer era romper a barreira e tocá-lo. Ele começou, e no instante seguinte, uma aura feroz explodiu de seu corpo. Luna ergueu os braços e fechou os olhos. Hymir acrescentou com um sorriso que sim, usar aura de propósito era proibido. Ela teria que confiar na força de vontade que deveria ter desenvolvido com treinamento. Rangendo os dentes, ela avançou passo a passo. Finalmente, ela estendeu a mão e segurou a dele. Hymir colocou a mão na cabeça dela e disse, com um sorriso, que ela tinha concedido. Isso provava o quanto ela havia se esforçado. Hymir elogiou Muna e disse para ela continuar assim. Ela ficou parada, tentando recuperar o fôlego. Então Hymir chamou Dorian. Assustado, Dorian disparou. Eu? Quem escolheu o pedido? Hymir disse que foi ele. Então Dorian precisava se apresentar. Já suando, Dorian caminhou até ele. Hymir perguntou se ele tinha visto como Muna fez. Ele também teve que atravessar a aura com pura força de vontade. Dorian perguntou, nervoso, se isso era sequer possível. Ele sabia que era fraco de espírito. Hymir disse categoricamente, talvez não. E se fosse assim, ele falharia. Então, ele liberou sua aura. Dorian fechou os olhos, ergueu os braços e se ajoelhou. Observando atentamente, Hensfan percebeu que a intensidade da aura de Hymir variava de acordo com cada aluno. Ele ajustava com base no nível e no treinamento de cada um, o que significava que ele realmente havia prestado atenção em todos eles. Pouco depois, Hymir se abaixou, pegou a mão de Dorian e sorriu. Ele passou. Hymir disse que o problema de Dorian era a falta de confiança, não a falta de habilidade. Ele só precisava confiar mais em si mesmo. Logo em seguida, Dorian vomitou, e Hymir esperava que a lição ainda tivesse sido compreendida. O próximo foi Burren Seagartia, que respondeu imediatamente. Assim que Burren se aproximou, Hymir disse que começaria imediatamente. Então ele cruzou os braços e liberou sua aura. Burren tentou se proteger e se perguntou se os outros também haviam realmente suportado aquilo. De fora, parecia fácil, mas agora ele entendia o quão difícil tinha sido a vez de Luna. Seu corpo tremia e ele caiu de joelhos. Sabia que não conseguia se mexer. Hitreimer achava que o talento de Burren era real, melhor do que o da maioria dos 160 alunos. Ainda assim, Burren e os garotos ao seu redor haviam perdido tempo. Treinos com espada pouco significavam se ele não conseguisse fortalecer sua força de vontade. Ele deveria ter treinado seu corpo e sua mente em vez de depender apenas da espada. Usar a aura por hábito não adiantaria aqui. Burren sabia que não podia falhar. Ele ainda se lembrava dos olhos do pai quando seu irmão foi expulso, frios e cruéis. Se Burren também falhasse, poderia ser descartado da mesma forma. Então, ele estendeu o braço e agarrou Hymir. Hymir colocou as mãos nos bolsos e disse que Burren havia passado. Mesmo assim, ele lembrou Burren de que ele tinha apenas 12 anos e precisava parar de agir como se fosse mais velho. Se continuasse olhando muito para frente, ia tropeçar. Hymir disse para ele não se esquecer disso. Então ele se virou e anunciou a última rodada. Braun deu um passo à frente. Sorrindo, Hymir disse que Ryan era o último aluno. Ele perguntou se ele estava pronto. Ele respondeu que sim, claro. Hymir disse que isso resolvia tudo. Eles começariam. Desta vez, ele liberou uma aura ainda mais forte. Até mesmo as pessoas que assistiam das arquibancadas ficaram abaladas. Sylvia gritou alarmada. Que pressão insana era essa? Braun nem sequer levantou as mãos. Apenas perguntou se aquele era mesmo seu teste. Hymir apenas sorriu e perguntou. Por quê? Você não é menos que Burren ou Muna. Tente suportar. O protagonista finalmente levou as mãos ao rosto e lembrou a si mesmo que aquele teste era sobre o espírito, não sobre o corpo. Seu espírito fora moldado tanto por Ryan Seagarty quanto por Vrat, o assassino. Passo a passo, ele avançava. Broussard estava confuso. Ele estava mesmo se segurando? Até o chefe da família ficou tenso. Restremer estava atônito. Como Ryan estava fazendo isso? Não fazia sentido nenhum. Isso não era para acontecer. Então Ryan estendeu a mão e tocou na barriga de Hymir. Todos congelaram. Ele perguntou, eu passei, né? As crianças só conseguiam olhar, boquiabertas. Ele conseguiu romper toda aquela aura. Como um garoto doente que nem sequer conseguia usar a aura conseguiu fazer isso? Franzindo a testa, Hymir perguntou, quem ele realmente era? Eles se conheciam há 6 meses, mas ainda assim era Ryan. Hymir elevou a voz.
O que o protagonista tinha feito deveria ser impossível. Aquela explosão de aura estava muito além do seu nível. Hymir só queria provocá-lo um pouco. Não havia como Ryan ter resistido. Ele apenas deu de ombros. Com calma. Hymir soltou um suspiro surpreso. Coçou a nuca, riu e admitiu que se empolgou demais. Depois, pediu desculpas. Ryan Seagart tinha sido o último Amon a ser testado, então o exame havia terminado. Agora Hymir não seria o melhor novato. O melhor Amona do 5º pavilhão de treinamento é o protagonista Seagart. Com lágrimas nos olhos, Sylvia disse alegremente. O Ryan deles foi o melhor. A empregada se virou para ela e comemorou. O jovem mestre Ryan concediu. Os outros estavam confusos. Ryan Seagart apenas rompeu a aura. Então, como ele estava acima do jovem mestre Barney, Barney gritou de repente que se opunha. Hymir perguntou o que havia de injusto nisso. Barney argumentou que sua resistência, força e inteligência eram todas inferiores às suas. Ele não conseguia aceitar que alguém assim fosse o primeiro. Apertando o peito, insistiu que o protagonista devia ter trapaceado de alguma forma. As pessoas começaram a murmurar. Talvez Barney tivesse razão. Como o protagonista conseguiu fazer aquilo sob a maldição de gelo? Alguns disseram que ele nem sequer tinha aura, então talvez ele e Hymir tivessem enganado a todos. Com todos os rumores que circulavam sobre ele, parecia plausível. Apontando para Ryan, Barney disse que eles eram guerreiros da família Seagart. O melhor Amuno deveria ser decidido em um duelo, não por algum teste estúpido. Hymir sorriu e perguntou se Barney simplesmente não tinha gostado da sua nota e queria o primeiro lugar. Atordoado, Barney negou. Hymir então olhou para o chefe da família e disse: o exame já terminou, então o que vocês acham que deveriam fazer? Glenn se virou para Ryan Seagart e disse que os outros claramente não gostaram do resultado. Ele queria disputar o título de melhor aluno com Barney? Recusou firmemente e agradeceu. A prova havia terminado e os resultados eram claros. Por que lutar por algo sem ganho? Então, olhou para Barney e disse que, se ele gostava tanto de falar sobre a honra da sede principal, deveria aprender a perder com honra também. Barney perdeu a paciência e o chamou de idiota. Glenn disse que resolveriam da seguinte forma: haveria uma recompensa para o primeiro lugar, um emblema de bronze para o vencedor. Ryan ficou surpreso. Emblemas de ouro, prata e bronze eram concedidos por conquistas, e cada um podia ser trocado por recompensa. Até mesmo o bronze era valioso, especialmente vindo do próprio chefe da família, já que ninguém parecia satisfeito em vê-lo em primeiro lugar. O protagonista concordou. Apoiando o rosto em um dos punhos, Dwayne disse: tudo bem. Então eles começariam imediatamente, e desta vez o melhor Amuno de verdade seria escolhido. Apenas uma rodada. Qualquer uso de aura ou armas resultaria em desclassificação imediata. Eles só podiam contar com seus próprios corpos. Hymir levantou a mão e anunciou o início. Ele a abaixou. Barney avançou rapidamente e desferiu um soco, mas Ryan se esquivou para o lado. Barney tentou um chute, mas Ryan bloqueou com a mão e o pé. Barney concentrou a força no punho e gritou que aquele era o punho do tigre, a técnica de seu pai. Usar movimentos de artes marciais não era contra as regras, então ele não estava trapaceando. Então ele desferiu um soco no estômago de Ryan, e a multidão gritou por Lord Barney. Disseram que ele não podia revidar. Barney continuou atacando, pensando que o protagonista era apenas um figurante, alguém mais fraco do que ele. Ele acreditava que Ryan deveria simplesmente desistir do primeiro lugar. As palavras de seu pai lhe vieram à mente. Não havia motivo para se importar com fracotes como ele. Barney não podia decepcionar o pai. O pai estava observando, e Barney precisava provar seu valor. Ele não podia deixar Ryan se destacar acima dele. Ele desferiu soco após soco, enquanto Barney se esquivava constantemente. Então, o protagonista percebeu algo. Ele conseguia ler os punhos de Barney e ver claramente a trajetória de cada golpe. Barney concentrou energia em seu punho novamente e gritou para Ryan se render. Ele avançou, berrando que tudo havia acabado. Impulsionou-se do chão e saltou. Ryan ergueu o olhar e perguntou calmamente: sério? Ele concentrou a força em seu próprio punho, e seus socos colidiram. A mão de Barney foi jogada para trás, e ele olhou em choque. O que? Então Ryan golpeou novamente, e Barney tossiu com força. A multidão gritava que era impossível. Não era aquele o punho do tigre justo? Como ele conseguia? De 4. Barney lutava para respirar e encarou Ryan. Como ele usava o punho do tigre justo? O protagonista respondeu que Barney havia lhe mostrado pessoalmente, então ele apenas copiou. A multidão não conseguia acreditar. Como aquilo era possível? Ele vinha praticando em segredo? Caso contrário, como isso poderia ter acontecido?
Ryan recuperou a boca, chocado com o que estava vendo. Primeiro, Ryan desviou o punho do tigre justo de Barney, distorcendo o fluxo de poder, observando o fluxo de mana de outro lutador que já era claramente incrível, e então usou esse fluxo para copiar a técnica ele mesmo. Esse tipo de talento poderia tornar alguém mais forte do continente. Era o dom que Siegart esperava. Sorrindo, Hymir declarou que tinha um vencedor. Foi uma vitória clara diante de todos. Ryan colocou a mão no ombro de Ryan e levantou seu braço. O teste havia terminado. Um instante depois, Sylvia correu até o filho e o abraçou. Vrat apareceu atrás dela e reclamou que estava com fome, então eles deveriam ir para casa. Ao redor deles, outros pais também se aproximaram, parabenizando seus filhos pela aprovação. Ryan Siegart colocou as mãos nos ombros de Barney, e enquanto a multidão se movia, avistou o pai descontente de Barney. Pouco depois, ele estava no escritório daquele homem, olhando para a mesa. Seu pai o chamou e ele se endireitou num pulo. Sim, pai? Corrin perguntou se ele se lembrava da ordem. Barney respondeu que lhe disseram para se tornar o melhor aluno e não perder para ninguém. Virando-se, Corrin disse que era verdade. Ele não tinha pedido muito. Tudo que Barney precisava fazer era derrotar o idiota de Slion, ficar em primeiro lugar, e mesmo assim perdeu. Pior, perdeu para o filho de uma mulher que foi destituída do cargo na filial principal. Corrin disse que Barney envergonhou na frente de todos e estava caminhando para o mesmo fim que seu irmão. Quando Barney tentou falar, seu pai o interrompeu. Ele já havia desperdiçado sua primeira chance. Mesmo assim, ele tinha mais uma oportunidade. O melhor aluno seria escolhido novamente no final do primeiro semestre, e desta vez ele tinha que ganhar. Então Corrin o dispensou, seu pai se virou e Barney aceitou em silêncio. Enquanto caminhava para fora, aquelas palavras continuavam ecoando em sua cabeça. Ele não podia deixar essa última chance escapar. Se quisesse ser visto como parte da filial principal de Rabzazigarto, não tinha outra escolha. Deu um soco na parede e gritou. Ele havia se esforçado tanto para ser o melhor. Cobrindo o rosto com as duas mãos, continuou caminhando. Depois olhou para o prédio à frente e se perguntou por que tinha vindo até ali. Talvez seus pés o tivessem levado até ali por hábito. Ele entrou, achando o ambiente vazio porque a prova havia terminado hoje. Pegou os halteres, olhou para os armários e se aproximou. Parou no que tinha o nome de Ryan e o abriu. Espiando lá dentro, ele disse a si mesmo que estava apenas olhando, não roubando. Então, parou de repente. Por que há tantos sapatos aqui? Ele pegou um e contou pelo menos 10 pares. Será que Hal realmente tinha gasto todos os sapatos em apenas 6 meses? Barney mal havia trocado os seus 2 vezes. Ele o imaginava treinando até ficar encharcado de suor e perceber que estava se esforçando sem parar, enquanto Barney se mostrava orgulhoso, brandindo sua espada e ignorando os fundamentos sempre que possível. Esse era o verdadeiro caminho para a força de Halzigart. Foi então que Barney percebeu que tinha ido pelo caminho errado. Seus olhos voltaram-se para os halteres no chão. Ele colocou os sapatos de volta no lugar e saiu do prédio. Ao mesmo tempo, Hal verificava a janela do sistema enquanto Vrat flutuava ao seu lado, ainda atônito. Vrat disse que viverá por centenas de anos e nunca vira nada parecido com o protagonista. O que ele era, afinal? O protagonista disse que não sabia e que, se Vrat quisesse, poderia inventar algo. Vrat disse que ele não deveria brincar. Ryan ainda lhe devia um favor. A janela mostrava as recompensas da aposta, mais 2 pontos em todos os atributos, 1 ponto bônus em um atributo à sua escolha e 1 ponto dos atributos de Hatra transferido para ele. Ele também recebeu uma característica aleatória, sentido lendário. Primeiro estágio. Hatra resmungou que sentido lendário era uma habilidade incrível que ele não merecia. Ela ampliava seus sentidos, mesmo no estágio 1, os aumentava em cerca de 10 vezes. Ryan piscou. Sério? Isso é muito bom. Então ele perguntou por que se chamava sentido lendário. Hatra disse que ele mesmo deu esse nome. Não soava legal? O protagonista disse que o gosto dele era péssimo. Hatra se irritou. O quê? Ele disparou que o protagonista não tinha nenhum senso estético. Algum tempo depois, ele estava no quintal quando um Siegart se aproximou e disse que o chefe da família estava chamando o jovem mestre. Sylvia levou a mão ao peito e perguntou, preocupada, se o protagonista havia feito algo errado. Com a mão sobre o peito, Ryan Siegart sorriu e disse para ela não se preocupar. O chefe simplesmente queria entregar-lhe pessoalmente o emblema de bronze. Pouco depois, Ryan curvou-se e cumprimentou o chefe da família. Sentado em seu trono, Glenn disse que não queria,
mas promessa era promessa. Ryan Ziegart deu um passo à frente com o emblema em uma bandeja e o apresentou a ele, dizendo que essa era a recompensa prometida. O emblema poderia ser trocado por qualquer coisa de valor equivalente. O protagonista disse que queria usá-lo imediatamente. Sylvia e o protagonista Ziegart ficaram tensos. Ele perguntou o que seria necessário para restaurar a antiga posição de Sylvia. O chefe da família disse que presumia que Ryan se referia a devolvê-la ao ramo principal. Ryan confirmou. Ao mesmo tempo, ele se perguntou por que a aura do homem de repente pareceu mais suave. Glenn respondeu: conquistas. Se ele ganhasse o suficiente, esse desejo poderia se realizar, mas não seria fácil. Nessa família, obter reconhecimento era como alcançar uma estrela. Quase impossível, especialmente para uma criança. Ryan apenas sorriu, mas não era realmente impossível. Ele estendeu a mão para o emblema e disse que aquilo era suficiente. Após agradecer ao chefe pela resposta, ele se virou para sair, mas Glenn o deteve. O protagonista se virou novamente e Glenn disse que não havia usado o emblema para obter uma recompensa, apenas fizeram uma pergunta. Glenn teria respondido aquela pergunta gratuitamente. Ryan ficou surpreso. Ele nunca esperava que o Rei da Destruição do Norte dissesse algo assim. Então Glenn lhe disse para dizer qual recompensa ele realmente queria. Ryan cerrou o punho. Havia algo de que ele precisava mais do que qualquer coisa naquele momento. Ele disse que queria uma técnica de crescimento. O chefe respondeu que os instrutores do curso básico lhe ensinariam uma. Ele fez uma leve reverência e disse que precisava de uma técnica de aura muito mais poderosa do que a de iniciante, algo digno de um emblema de bronze. A técnica das sombras de sua vida passada não era suficiente. Para recuperar o lugar de Sylvie e matar Darius, ele precisava do método mais poderoso possível. Glenn repetiu, uma técnica de crescimento. Então ele estalou os dedos e um conjunto de portas se abriu, revelando uma biblioteca repleta de estantes imponentes. Ela se abriu bem em frente a Ryan. Ele ficou olhando, em choque. Por trás dele, Glenn disse que aqueles eram livros da família Ziegart. Tudo o que o protagonista precisava fazer era estender a palma da mão em direção ao centro, e receberia o livro de que mais precisava naquele momento. Ryan assentiu. Ele ergueu a mão, pensando apenas em encontrar um método para aumentar sua aura. Só esperava que houvesse algo útil ali. Um instante depois, um livro deslizou da prateleira e disparou em sua direção. Já aberto, Ryan encarou o livro antigo com surpresa. O chefe da família olhou para ele, e até mesmo Ryan ficou atônito. Ambos exclamaram: o quê? Por que esse livro? Ryan viu o título, A Técnica das Mil Luzes. Ele perguntou que tipo de técnica era aquela e tocou numa página. Imediatamente, um clarão intenso iluminou a sala. As páginas se desfizeram. O livro caiu no chão e foi consumido pelas chamas. Naquele instante, Glenn se lembrou de um criado ajoelhado diante dele, perguntando se ele realmente pretendia abandonar Sylvia. Glenn respondeu que não se importava. Naquela época, a prosperidade da família era tudo o que importava para ele. Quando a criada disse que Sylvia havia fugido por causa de um Honor, Glenn minimizou o assunto, considerando-o insignificante. Naquele tempo, ele acreditava que as emoções eram inúteis e que apenas o poder da família importava. Essa mentalidade o ajudou a atingir o ápice de sua habilidade marcial. Ele levou o status da família, mas perdeu algo importante. Então veio a notícia de que sua filha e seu genro haviam sido emboscados. Ed encontrou Sylvia e os atacou. Ela sobreviveu, mas os outros dois foram mortos. Pelo que ele ouviu, o ataque foi tão repentino que eles mal tiveram chance de resistir. Ele se considerava patético. Seus sentimentos já haviam transbordado, mas era tarde demais para desfazer o passado. Mesmo assim, ele precisava proteger Ziegart e Sylvia desta vez, mesmo que eles o odiassem por isso. Ele olhou para as próprias mãos, em choque. O que era aquilo? Algo lhe passará pela cabeça. Então, o chefe da família o chamou, levantando-se para perguntar o que ele acabará de fazer. Ram disse que também não entendia. O conteúdo da técnica simplesmente surgiu em sua mente. Glenn imediatamente perguntou se ele se lembrava do nome. O protagonista olhou para as próprias mãos novamente e respondeu: a técnica das 1000 chamas. O sistema confirmou. A técnica das 1000 chamas o guia pelo caminho da chama ancestral. A técnica estava armazenada em sua memória. Glenn perguntou se Hal queria dizer que o livro inteiro estava gravado em sua mente. Ryan respondeu que sim. Glenn fez uma pausa e respondeu: entendo. Ótimo. Ele disse que havia recebido a recompensa com emblemas de bronze e que podia ir. O protagonista agradeceu e saiu. Assim que as portas se fecharam atrás dele, Ziegart começou a perguntar se a técnica que o jovem mestre havia recebido era. Antes que ele terminasse,
O chefe confirmou. Ele disse que Ryan havia obtido a técnica do primeiro chefe da família Ryan Ziegato, aquela que ninguém mais em sua história jamais dominou. Ninguém sequer conseguirá ler aquele livro, e de alguma forma ele o escolheu. Ziegart avisou que, se isso vazasse, tanto ele quanto a senhorita Sylvia poderiam correr perigo. O diretor disse para não se preocuparem. Ninguém conhecia a técnica das 1000 luzes. Então Ziegart perguntou o que eles deveriam fazer agora que o livro havia desaparecido. Glenn disse que não importava. Agora Albrin detinha aquele conhecimento. Ninguém mais o havia recebido. Sem aquela criança, o livro teria continuado a apodrecer na prateleira. Parecia que tudo estava prestes a mudar.